Muito boa noite, família Ciência da Alma. Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Sejam todas, eu vou falar todas, porque aqui por enquanto só tem as meninas, né? Os meninos ainda não apareceram. E fica aqui o meu beijo, o meu cheiro para quem for assistir essa nossa conversa depois. Então, como a gente já papeou um pouquinho aqui antes de iniciar, vamos direto aqui para o nosso assunto, e eu escolhi esse assunto por quê? Porque eu tô vendo muitas pessoas perdidas nos seus despertares. Então, assim, os atendimentos que eu faço, as pessoas com quem eu converso, até mesmo aqui no condomínio, sabe, eu tô vendo que as pessoas estão muito confusas, gente. Mesmo aquelas que não estão, vamos dizer assim, buscando, né, o seu despertar, que não nem ligam para isso, enfim. Mas a gente já tinha falado sobre isso, né, que a gente ia ver muitas pessoas confusas, né, a partir de agora. Assim como nós também vamos ver muitas pessoas se reencontrando com o seu eu verdadeiro, com a sua essência verdadeira. Por quê? Porque nós estamos sendo chamados para isso. Isso é algo que já está acontecendo com todo mundo, só que a grande maioria não está atenta, não está percebendo. A grande maioria está achando que é uma crise de ansiedade, está achando que é estresse, está achando que como é que chama? Depressão, né? Porque as pessoas não estão conseguindo olhar para as suas próprias sombras, e as sombras estão aí para todos nós. Então, hoje eu escolhi esse tema que é exatamente para a gente entender que o despertar, ele desconstrói quem nós somos. Para quê? Para que a gente possa se reconstruir dentro daquilo que nós somos, do nosso eu sou, da nossa verdadeira essência, da essência da nossa alma. Porque foi para isso que nós viemos. Então, muita gente busca o despertar esperando que ele seja só luz, só paz, só expansão, né? Eu vejo aquele povo gratiluz aí falando, eu sou um ser desperto. Gente, despertar não é isso. O despertar de verdade, ele começa com essa desorganização, né? Então, a gente precisa entender de uma vez por todas que despertar não é você dizer que você está se elevando de uma forma contínua, não, tá? Despertar não é só amor, não é só clareza, não é só alegria. O despertar, na verdade, ele é a verdade atravessando as nossas estruturas mais antigas. Então, ele, na verdade, ele não nos eleva de primeira, não. O que ele faz com a gente? Ele nos joga no chão, literalmente, nos desmonta. E o que é essa primeira desconstrução? Eu falo de primeira desconstrução porque eu vou dar para vocês o meu exemplo. Eu estou falando do meu despertar. E o meu despertar não é muito diferente do despertar da grande maioria das pessoas. Então, assim, a primeira desconstrução que eu tive foi a espiritual. Eu já falei para vocês que eu tinha 8 anos, 7 para 8 anos, e eu questionei dentro do catecismo a freira que estava falando. Então, assim, ali para mim já começou essa desconstrução. Já começou a essas crenças deixarem de fazer sentido. A religião já não me trazia resposta, eu já não entendia. Imagina hoje, uma criança, eu, de 7 para 8 anos, imagina hoje um adulto, como todos nós aqui, um adulto ter que rever tudo aquilo que ele acreditava que era verdade. Tudo aquilo que ensinaram para a gente como sendo verdade.
Então, os papéis antigos, eles começam a nos apertar, a nos encurralar. As relações antigas já não se sustentam. O nosso próprio corpo começa a reagir, a gente começa a sentir isso no nosso corpo, a gente sente o nosso corpo mais pesado, a gente está sentindo mais cansaço. Todo mundo com quem eu converso fala, nossa, eu estou me sentindo assim, cansada. Por mais que eu esteja bem, né? A minha cabeça está bem, o meu emocional está bem, mas o meu corpo está cansado. Então, isso também é uma resposta do nosso corpo para esse despertar. Por quê? Porque a nossa alma está pedindo verdade. A nossa alma está exigindo, não é nem pedindo, exigindo de nós que a gente realmente veja o que é verdade. E o que isso acaba gerando em todos nós? Confusão. Eu diria que eu falo até um sentimento de luto, porque foi o que eu senti no início. Um sentimento de luto. Era como se muita coisa para mim estivesse morrendo. E eu não tinha resposta para quase nada. Porque na época eu não tinha onde buscar esse entendimento. Na época, eu tinha que, quando eu completei uns 11 anos, a escola que eu estava tinha uma biblioteca muito boa. Então, eu matava a aula e eu ia para a biblioteca para a sessão de livros espíritas, livros de autoajuda, e eu ficava ali lendo, com 11 anos de idade, tentando buscar essas respostas. Então, era realmente um sentimento de luto que vinha. Aquela sensação de que eu estava perdendo a identidade. Oi. Peraí. Oi. Peraí. Ah, tá. Você que estava falando comigo, Vanessa. Ai, perdão. Então, a gente tem essa sensação da perda da identidade, a gente tem uma sensação de solidão, por mais que a gente esteja rodeado de pessoas, mas fica aquele sentimento de solidão, porque ninguém pensa como você, ninguém conversa sobre o que você quer conversar, entendeu? Então, vem também esse sentimento de solidão. E isso, gente, isso não é regressão. Quando vem todas essas questões para a gente, não sintam como se vocês estivessem regredindo. Na verdade, é um desapego forçado que nós estamos tendo, que está sendo colocado para nós daquilo que já não sustenta mais a nossa alma. E a nossa alma já não está mais sustentando muita coisa. E por que a gente precisa entender que isso dói? O despertar dói. Por quê? Porque ele desmonta as mentiras, né? As mentiras que antes, inclusive, protegiam a gente. A gente se sentia seguro, né? Com as nossas crenças, com tudo aquilo que era passado, a gente se sentia seguro dentro da escola, a gente se sentia seguro com o governo, a gente se sentia seguro com a saúde. Hoje, quem se sente seguro com qualquer coisa? A gente não tem mais segurança em quase nada. Então, aquilo que antes protegia a gente não tem mais. E não são só essas questões externas, essas mentiras externas, são as mentiras sobre quem nós somos, quem nós acreditávamos ser. As mentiras sobre o que a gente aguenta, sobre o que a gente merece, sobre o que a gente precisa. Quando essas camadas começam a cair, o que acontece? O nosso ego se sente ameaçado, o nosso corpo entra em estado de alerta, a gente começa a ter realmente as crises de ansiedade, de angústia. É a mente tentando controlar aquilo que nem ela mesma tem entendimento. Hoje eu estava vendo às vezes eu pego e quando eu sento depois do almoço, alguma coisa que eu não vou fazer as minhas meditações ou alguma conexão, eu pego o celular e vou começar a passar
vou passando ali, e eu fico impressionada de ver como as pessoas acreditam que são donas de si. Como que as pessoas acreditam que têm livre-arbítrio? E eu vou explicar isso para vocês. Por que que as pessoas não têm livre-arbítrio? Vamos lá. A gente precisa entender que o sistema criou tudo na sociedade. Quem criou as religiões? O sistema. Quem cria a moda? O sistema. Quem domina a educação? O sistema. Então, eu estou dando só alguns exemplos. E aí eu via ali algumas pessoas fazendo julgamentos. Tinha um cara falando assim: você acredita que o fulano vai para balada com tênis de academia? Quando eu vejo determinado comentário, eu vou nos outros comentários para ver o que a galera tá achando daquilo que está sendo falado. Aí tinha uma mulher que falava assim: e homem que usa regata? Nossa, é horrível. Então, assim, eu fico olhando e eu fico pensando, como que as pessoas são dominadas pelo sistema? Eu vejo, gente, eu não vou longe, não. A menina que trabalha na portaria aqui do meu condomínio. Ela tem um salário mínimo e alguns benefícios de carteira para trabalhar como porteira. Gente, ela gasta quase a metade do salário dela com roupa de academia. Porque ela acha que ela tem que ir igual as meninas da academia estão indo. Quem aqui faz academia e observa como que a galera vai para academia? Eu. Né? E assim, a pessoa, ela tá fazendo a sua própria escolha quando ela faz isso. Ela acredita que tá, mas na verdade ela não tá. Ela tá fazendo aquilo que o sistema quer que ela faça. Ah, porque não é legal usar o tênis da academia na balada? Por quê? Porque o sistema diz que a moda não cabe isso? Então, assim, é muito triste a gente ver como que as pessoas são iludidas e ainda acreditam que elas próprias estão fazendo as suas escolhas e não estão. São pessoas que, quando se encontram sozinhas, em casa, sozinhas, elas sentem um vazio enorme. Porque elas estão fazendo as escolhas delas baseadas em quê? No sistema, no que o sistema impõe, no que o sistema faz com que elas acreditem, e isso começa a gerar o quê? Julgamento, um julgando o outro, um criticando o outro. Olha, desde que eu coloquei em prática na minha vida os 4 pilares que o nosso Mestre Jesus nos ensinou, e eu já passei esses pilares aqui para vocês várias vezes, exatamente, mudam para se enquadrar. E um dos principais pilares é não julgar. Então, quando você coloca isso em prática na sua vida, gente, aí é que as coisas se desconstroem mesmo. Mas as coisas se desconstroem trazendo para você um certo alento, uma certa base, entende? Você não se sente tão perdido. Porque quando você entende que você não deve julgar, que você não deve fazer ao próximo o que você não quer para si mesmo, né? Você vê que tudo é muito banal. E aí que você realmente não se encaixa em mais nada, não é verdade? Porque você senta numa roda de amigos, você senta numa roda da família, e tá todo mundo ali falando mal do primo,
falando mal do vizinho, falando mal do governo, sabe? Aquela coisa assim que eu não consigo. Eu não consigo. Eu participo porque eu também não vou virar um eremita, né? Eu não vou entrar dentro de uma caverna e ficar ali. Mas eu não consigo mais ter esses tipos de conversa. Eu ouço, eu me blindo para que aquilo ali não, sabe, não me atrapalhe, mas é complicado. E é isso que o despertar traz para a gente, né? E aí a nossa mente fica ali tentando controlar, né? Tudo. O ego fica ali se sentindo ameaçado, querendo que a gente volte ao que a gente era. E é aí que entra a fase do vazio. Porque depois dessa desconstrução, a gente se sente vazia. Sabe por quê? Porque nada mais faz sentido. Nada. E além de nada fazer sentido, aquilo que a gente espera, aquilo que a gente quer, a gente ainda não consegue ver, a gente não tem noção ainda. A gente sabe que não é aquilo mais. Não, não é mais isso, não é mais desse jeito. Mas o que é, então? O quê? E aí começa esse questionamento. Se não é mais o que eu acreditava que era, se não é mais como eu fazia, como que tem que ser? Que o antigo já não serve mais. E aí muitas pessoas pensam que esse vazio é castigo, e não é. É justamente o espaço que nós estamos abrindo aqui dentro de nós, que está sendo criado, para que aquilo que a gente ainda não enxerga, não vê, entre. Então eu estou vendo muitas pessoas querendo desistir. Eu estou vendo muitas pessoas querendo voltar ao que eram. Eu estou vendo muitas pessoas se anestesiando. Eu estou vendo, inclusive, muitas pessoas se espiritualizando demais. E quando a pessoa se espiritualiza demais, ela sai de uma caixa para entrar em outra. E é o que a gente mais está vendo. São essas pessoas que se dizem muito espiritualizadas, e acabam se prendendo dentro dessa espiritualidade. Tá tendo aí esse tal de BBB, né? Alguém aqui assiste? Eu nunca assisti isso. Não sei nem quantos anos tem, mas eu nunca tive interesse de assistir. Só que acaba que a gente fica vendo, né, as coisas que aparecem ali na mídia. Aqui em casa o Robertinho é fissurado nesse BBB. Big Brother é uma das maiores armas atuais do sistema. Para quê? Porque quem assiste aquilo ali vive fazendo o quê? Apontando, julgando, criticando, se comparando. Eles colocam pessoas, ao mesmo tempo, pessoas ali que não têm um corpo perfeito, ou a pessoa não tem um corpo perfeito, ou ela tem um corpo muito perfeito. Pessoas que têm opiniões completamente diferentes, justamente para criar esse atrito. E aí, quando foi essa semana, eu estava vendo, inclusive eu vi na rede social de uma moça que eu sigo, que ela é... Ai, gente, ela não é psicóloga, é um outro negócio lá. Mostrando uma moça que saiu, e aí ela colocou lá o vídeo da moça falando, na verdade ela não estava falando, ela estava brigando. Ela estava impondo para outra a espiritualidade dela. E ela falando, é porque a gente tem que entender que meditar melhora a nossa vida. Eu quero que você... Sabe? E eu olhei aquilo e falei, gente, eu acho que ela precisa voltar a meditar de novo. Será que não? Eu acho que ela entendeu errado, né? Eu achei aquilo tão ridículo,
que eu falei, gente, olha o ponto que as pessoas estão chegando de entendimento do que é a espiritualidade. Eu não estou falando de espiritismo, não. Eu estou falando de espiritualidade, porque a espiritualidade, ela não está relacionada a nenhuma religião. E aí ela falando, mas você, e ela apontava o dedo para a menina, você me fez muito mal, você falou mal de mim, você me criticou. E ela se colocando como uma pessoa muito espiritualizada, uma pessoa que quer mudar o mundo, uma pessoa que, sabe? Então eu vejo Aline, detalhe, tá? O ah, Roberto estava me contando que essa briga toda, essa fúria que ela estava, é de algo que aconteceu há 10 anos atrás, que essa moça aí, fez um questionamento de uma roupa que ela usou em algum lugar, não sei aonde, e isso afetou ela de uma forma que até hoje. Aí, quando ela deu de cara com a moça no BBB, ela ficou muito, e ela, toda hora que ela tinha oportunidade, ela jogava na cara da menina esse comentário que a menina fez de uma roupa que ela usou há 10 anos atrás. Olha que doideira, muito espiritualizada ela, né? não é? Vocês estão vendo Totalmente. onde está chegando a banalidade que está virando isso? Eu, sinceramente, eu fico horrorizada. Eu não é fazendo julgamento, tá? Mas eu acho que é uma crítica real da gente olhar e ver quanta banalidade de todos os lados, de todos os lados. Então a gente precisa entender qual é a nossa verdade. Porque é isso que o despertar faz. Vocês acreditam que uma moça dessa que fala que faz meditação, que quer mudar o mundo, que quer que as pessoas se reconheçam, porque é esse o discurso dela. E ela? Ela se curou? Você Eu acho que sabe ela está quem mais é ela, doente. né? Você sabe quem Não. é ela. Ela é aquela atriz que fazia o verão, lá vem o verão, lá vai o verão, que fazia da cerveja. Não sei se passa aí para vocês. Como é que chama a Sabrina, que passava? É da Itaipava, não é? Da Itaipava. Lá vai o verão, lá vem o verão. Você nunca viu? Ah, Isso sei. aí. É ela, Ela? é ela, é ela. Gente, não. Menina, não vi esse É, não, porque tem tantos memes dela por causa da face dela agora, da é a face, né? Aline, ela agora chama, ela agora está sendo chamada de Aline Campos, né? Aline, eu acho que é o nome dela. Mas ela era Aline Riscado. Só que aí ela não pode usar mais o riscado. É a moça do verão lá, lá vai verão, lá vem verão. Ela tá muito diferente, né? Muito diferente. Muito. Nossa, muito diferente. Mas, enfim, né? Você está se achando bonita, você está se sentindo bem, ótimo, bom para ela. Só que espiritualizada, ela não está nem aqui, nem em lugar nenhum. Eu acho que ela, na verdade, ela está mais perdida do que cega em tiroteio. Mas, enfim, gente, tá travando para vocês aí o vídeo, a fala? Tá travando? Tá travando. É porque aqui para mim toda hora tá aparecendo que É tá como se sem você internet. estivesse falando, tem hora que parece como se você estivesse robotizado, assim. A voz também? Aí, ó, tá A voz travando. também? Aí às vezes a sua fala sai cortada. É a internet. Deixa eu puxar o cabo aqui, ligar o cabo aqui, que aí a gente melhora isso. Peraí. Só um minutinho, gente. Alice,
Gente, e agora? Tá travando? Não? Para mim, Parou? não. Uhum. Ainda tá travando? Para mim, não. Não, né? Para mim, não. Beleza. Então, vamos continuar falando dessa reconstrução, de que essa reconstrução, ela não é um retorno. E eu quero que vocês entendam que esse ponto aqui é como se fosse ouro, para vocês entenderem. A gente se desconstrói, a gente já sabe. E quando a gente vai se reconstruir, o que significa se reconstruir? Se reconstruir não é voltar a ser quem você era, só que mais espiritualizada, como a menina do Big Brother, né? Ela praticamente voltou a ser quem era ela, só que com uma capa, né? De que, eu estou mais espiritualizada. Não é isso. A reconstrução é a nossa mudança de postura, é a gente saber impor os nossos limites, é a gente saber fazer novas escolhas, sermos mais verdadeiros com nós mesmos e não com os outros. É a gente precisar de menos performance, sabe? A preocupação que as pessoas têm de mostrarem uma vida falsa nas redes sociais. Quem aqui conhece alguém assim? Eu acho que todo mundo, né? Conhece o quê? Uma pessoa que mostra uma vida que não é real nas redes sociais. Ah, o que mais tem? Exatamente. É o que mais tem. São pessoas infelizes que vivem para alimentar o sistema, entendeu? E que ficam ali bancando, eu sou a top, eu sou o top, eu sigo a moda, né? Eu tenho carrão, eu viajo, e é isso que alimenta essas pessoas. Então, entendam que essa reconstrução não é voltar a ser quem você era. É a postura que você está tendo na sua vida a partir de agora. Quais são os limites que você está colocando? Nina, você sabe que quando eu acabei com a minha rede social, aí o pessoal vira e mexe para mim e fala assim, né, lá na escola, direto, nossa, mas você é doida, você não, como é que você consegue viver sem rede social, sem ter um Instagram, não sei o quê? Eu falei, ué, vivendo. Eu fico ali, eu vou perder, eu cheguei a ver que eu perdi, às vezes, 2 horas rodando feed do nada, vendo a vida dos outros. Eu falo, gente, eu tenho que dar conta da minha vida, não estou dando conta nem da minha, eu vou ficar vigiando a vida dos outros. Porque, querendo ou não, o Instagram, se você quer saber da vida de alguém, você vai no Instagram e você acha, né? Você vai saber onde a pessoa comeu, o que a pessoa vestiu, onde ela foi, para onde ela viajou, o que ela está fazendo, você vai lá que você acha. Aonde ela estava tal dia, porque é um tal de marcar o lugar onde você foi, aí você vê tudo isso. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou ler um livro, em vez de eu ficar vigiando pelo Instagram. E aí eu acabei com o meu Instagram, mas até hoje o pessoal me recrimina na escola porque eu não tenho Instagram. E outra coisa, além das pessoas te julgarem pelo que você posta na sua rede social, né? Porque você tem... Gente, ó, é uma coisa absurda. E eu já fiz esse teste várias vezes, eu já saí da rede social, fiquei um tempão parada, aí vem gente que vira para mim e fala assim, nossa, mas você fala umas coisas, teve um dia que a menina virou para mim e falou assim, nossa, mas tem dias que parece que eu abro o Instagram e você traz uma mensagem ali que parece que aquilo era para mim. Aí eu fico, ai, gente, não me dá retorno, eu não vejo para o meu trabalho. Eu mantenho o meu Instagram, não é mais para o meu trabalho, eu mantenho o meu Instagram e o TikTok para justamente tentar trazer um pouco mais de entendimento para as pessoas, sabe? E eu não pego pesado ali.
Eu não falo ali nem um quinto do que a gente conversa aqui. Eu não levo para as redes sociais nem um décimo do que eu sei. Por quê? Porque as pessoas não estão preparadas para isso. Não estão. Ontem mesmo, acho que foi ontem, a Sabrina postou um vídeo lá, né? Ontem ou foi anteontem, não sei. E até a Sabrina falou para mim, falou essa mesma coisa, falou, Nina, mas as pessoas precisam te conhecer, precisam te ouvir. Eu lembro da Mari, quando eu conheci a Mari, que ela viu meu perfil, ela virou para mim e falou assim, nossa, mas seu conteúdo é tão bom, você só tem tão poucos seguidores. Lembra, Mari? E aquilo ali para mim, eu falei, gente, para mim não faz diferença. Sabe? Não faz. Não é que eu mantenho a minha rede social para as pessoas saberem que eu estou viva. Vocês sabem o que eu ouvi outro dia? Se vocês forem lá no meu Instagram, vocês vão ver que tem 2 vídeos, assim, seguidos, que eu fiz em dias diferentes e que eu estava com a mesma blusa. Isso aconteceu 2 vezes. E vocês acreditam que teve uma menina que me mandou, ainda bem que ela não colocou no comentário, ela mandou para mim no direct, né, que fala. Nossa, mas seu conteúdo é tão bacana, eu estava observando, você grava vídeos, que você não se preocupa em gravar vídeo com a mesma roupa. Oi? Falei, peraí, então você não está preocupada com o conteúdo, você está preocupada com a minha roupa. Sabe até onde chega a banalidade humana do ser humano? É por isso mas que... é surreal. Você viu aquela influenciadora que morreu de câncer de 19 anos? Vi. Então, tem uma fala dela que alguém chegou para ela e falou assim, ué, mas já deu os 6 meses e você não morreu? Olha que Foi, eu doideira. vi isso. Que coisa de maluco, gente. Eu vi isso. O pessoal não tem, o pessoal acha que literalmente eles falam que lá que é terra de ninguém, internet é terra de ninguém mesmo, porque o pessoal fala uns trem assim que você fica assim, não é possível. Olha, e outra coisa, a pessoa, ela posta alguma coisa. Gente, eu posto um vídeo ali, eu não volto lá nem para saber quem comentou, que curtida que deu, entendeu? É claro, eu vejo, porque quando eu entro no Instagram, o Instagram me mostra quem curtiu, quem comentou, né, quem compartilhou. Mas assim, não porque eu estou preocupada em saber. Agora eu vejo as pessoas elas postam ali e fico o tempo inteiro lá olhando para ver quantas curtidas deu, né? Quem comentou alguma coisa, que tipo de comentário que fez. Eu até falei para Sabrina, eu falei, Sabrina, já ouviu aquele ditado que prego que aparece leva martelada? Então esteja preparada. Se você está disposta a expor a sua verdade para o mundo, esteja preparada. Ou então fecham os comentários para ninguém comentar. Entendeu? E é assim. Porque, gente, o ser humano está muito banal. Sabe? Muito banal. E quando a gente está nesse processo de se desconstruir e se reconstruir novamente, a gente tem o papel da espiritualidade nisso, né? Porque a espiritualidade está presente nesse processo do começo ao fim. Só que o que a gente tem que entender é que a espiritualidade, os nossos mentores, os nossos guardiões, Jesus, Maria, nosso anjo da guarda, quem vocês quiserem chamar de espiritualidade. Vocês acham que eles estão ali para impedir que a gente sinta essa dor? Vocês acham que faz parte realmente do trabalho deles nos tirar desse desconforto? Acelerar esse processo? Não, peraí, né? A Vanessa está sofrendo demais aqui, ela não está entendendo. Vamos dar uma impulsionada aqui na Vanessa para ela, né, despertar mais rápido. Vocês acreditam que é isso que eles fazem? Claro que não. O que a nossa espiritualidade faz? Ela nos dá sentido, eles nos dão sustentação.
São Oi, eles que Nina. Boa noite, impedem. boa noite. Boa noite. Então, eles impedem, na verdade, que a gente se perca nesse processo. São eles que devolvem para nós a nossa autonomia. A espiritualidade, ela não está do nosso lado para resolver os nossos problemas. Nunca esteve. A espiritualidade, ela nos acompanha dentro da verdade. Mas não acelerando esse processo, impedindo que a gente sinta dor, entendeu? Não. Eles estão ali nos sustentando. É um erro muito, muito comum que eu vejo nas pessoas, é justamente tentar burlar esse processo, tentar pular essas etapas. E é muito importante eu alertar isso aqui para vocês, sobre tentar burlar essas etapas. É a pessoa querer se curar muito rápido. Ai, a espiritualidade vai curar todas as minhas dores, todos os meus medos, todas as minhas mágoas. Ninguém se cura tão rápido assim. É querer entender tudo. Aí vai ali, consome trilhões de conteúdo e não consegue absorver tudo, e aquilo só vira uma confusão na cabeça. Sabe? Achando que isso vai fazer com que ela acelere o processo, com que ela se sinta bem logo, com que ela desperte logo. E outra coisa que eu acho que é a primordial, que a gente acabou de dar o exemplo, é o que essa menina do Big Brother estava fazendo. É ela querer ser exemplo quando ela própria ainda não está preparada. Quem tenta pular, gente, esse processo, quem tenta pular essa desconstrução, acaba construindo uma base muito frágil. Se construindo em cima de uma base muito frágil. E esse é um entendimento primordial que a gente precisa ter. Primordial. Como é que vocês se sentem internamente? Hoje. O que na vida de vocês, na consciência, no emocional de vocês, hoje já caiu? Já não faz. Eu não quero, não estou pedindo para vocês me responderem quem não quiser responder. Eu quero que respondam para vocês mesmos. O que já caiu para vocês hoje? O que vocês ainda sustentam na vida de vocês por medo? Por medo de soltar, por medo de desagradar? O que vocês ainda seguram? Aonde é que vocês estão se reconstruindo? Porque essa reconstrução, ela não é você abrir o zíper, tirar aquela roupa e vestir outra, não. Parte por parte. Primeiro é um antebraço, depois o braço, uma orelha, a outra orelha. Se perguntem. A gente precisa respeitar o próprio tempo. O tempo que a gente tem para cair, o tempo que a gente tem para levantar. E ninguém tem que se comparar a ninguém, porque cada ser é único, cada ser passa pelo seu processo no tempo que precisa passar. Tenham certeza disso. Ai, Adriana, mas você já sabe isso tudo? Eu ainda não sei nada. Eu já contei várias vezes para vocês aqui. Eu estou há mais de 30 anos estudando e eu acho que eu ainda não sei de nada. E a intenção de estar aqui com vocês é justamente para evitar que vocês demorem décadas para saber o pouco que eu sei. Você está igual Sócrates, menina. Você está igual Sócrates. Eu sei que nada sei? Eu sei que nada sei.
E quanto mais eu sei que eu não sei. Essa é a verdade. Tá? Então, a gente precisa entender que a nossa verdade é a que precisa ser sustentada. Mesmo quando nada à nossa volta e nem ninguém traz conforto para a gente. É aí que a nossa verdade entra, porque é ela que nos traz base, sustentação e conforto. Não é o que a gente se preocupa mais em agradar, em ser, em ter, né? Ah, é pecado querer ser rico? Lógico que não. Ah, é pecado eu querer ter um carrão? Lógico que não. Ninguém aqui está falando disso. A questão é você permitir que esse desejo seja a sua base. Quando você fizer o seu desencarne, você vai levar o seu carrão? Você vai levar o corpo que você tanto almeja? Porque eu estou vendo gente hospitalizada todo dia por conta de estar tomando a tal da canetinha. A pessoa não tem um problema, mas ela vai atrás do problema, porque todo mundo está tomando, então eu também vou tomar. Sem acompanhamento médico, porque eu acho que tudo que a gente vai fazer, a gente precisa de um acompanhamento médico e não da forma que está. Porque virou uma banalização esse negócio da caneta. Eu tenho uma conhecida que realmente precisa da caneta, porque ela é diabética. E ela tá louca na roupa, por quê? Porque a galera agora, todo mundo quer a caneta, todo mundo quer a caneta, ela nem encontra e quando encontra tá caríssimo. Então, a gente precisa entender que não é pecado, mesmo porque pecado não existe. Não é errado querer ter uma vida melhor, querer ter mais conforto, querer ter um carro melhor. Não, isso não é errado. O que é errado é você acreditar que isso é o essencial para a sua vida. Aí é que é errado. Porque eu posso ter um puto de um carro, eu posso ter uma Ferrari na minha garagem e olhar para ela e falar assim, tanto faz eu ter como não ter. Porque não é ela que me sustenta. O que me sustenta é a minha consciência. Então, gente, quando a gente desperta, a gente acaba passando por uma verdadeira ponte. É uma travessia. O despertar não é um evento onde você vai lá, solta fogos de artifício, eu despertei. Não. Despertar é um processo, é uma caminhada. É um processo de morte e renascimento que andam juntos. E esse processo, ele não acontece em camadas separadas, não. É um processo que atravessa a gente, assim, ó, tudo ao mesmo tempo. Porque quando a gente percebe uma coisa ali que não se conecta mais, todas as outras vão se desconectando em cadeia. Parece que é imediato. É ou não é? Me fala aqui, quem teve essa experiência? Quando percebeu que uma coisa ali não fazia sentido, as outras que estavam ali, tudo foi caindo junto. Então, parece que vem uma... E quando a gente... É exatamente isso. E quando a gente começa a se reconstruir, que começa a aceitar que o fundamental é a gente ter equilíbrio, que tudo bem, também fica tudo do mesmo jeito. Os dominózinhos vão seguindo. Exatamente. Então, é como se uma espada atravessasse a gente, assim, ó, literalmente. Literalmente. A sensação que eu tive foi essa. Inclusive, tem uma música do Legião Urbana que eu não... Quem aqui conhece Legião Urbana? Eu acho que todo mundo conhece Legião Urbana. Tem uma música do Legião Urbana que se chama Metal contra as Nuvens.
Quem não conhece, pesquisa aí. Para mim, é a minha música, e eu já falei aqui em casa que quando eu morrer, se ninguém cantar essa música para mim no meu velório, eu vou voltar para puxar, não é o pé, não, é o cabelo, é tudo que dá para puxar. Porque aquela música, quando ela fala, eu sou o ouro em seu brasão, sabe? Se vocês pegarem a letra daquela música, vocês vão ver que o Renato, ele colocou ali exatamente isso. Entende? Então, a letra dessa música, além dela fazer muito sentido para mim, ela estava tocando no carro no dia do meu acidente, na hora do meu acidente, no dia do meu casamento. Ela estava tocando na rádio do ônibus, no dia que eu saí do médico, sabendo que estava grávida do Michel. Eu ali toda, sabe, eu queria estar grávida. Eu engravidei porque eu quis, para casar. E aí veio aquela música, eu acabei de sair do consultório e veio aquela música. Então, assim como essa música para mim traz muito, tem muito sentido, muito significado, eu acredito que cada um de vocês tem uma música também que possa trazer algum significado. Eu gosto muito do Renato Russo porque ele faz, músicas dele fala de muita coisa que as pessoas até hoje ainda não entendem. Nem quem era daquela época, até hoje ainda não entendem o nível de comunicação que ele usava nas letras das músicas dele. Então, a gente começa a se desconstruir mentalmente também. Eu diria que o mental é o primeiro que cai. Entendeu? É o primeiro que cai. É aquilo que a gente entendia, o nosso ego entendia. Aquilo que para a gente antes trazia organização para a nossa vida, que era o quê? As religiões, as nossas crenças, as nossas certezas, todas as explicações que todo mundo dava para a gente, trazia para a gente. Aquilo que o Espiritismo nos mostrava, aquelas respostas ali já prontinhas, né, arrumadinhas, organizadinhas, que quem vai lá, vai no kardecismo. Estou criticando o kardecismo? Não estou. Eu só estou falando que o kardecismo ele foi escrito em uma época que hoje muita coisa a gente já vê diferente. O kardecismo, Allan Kardec escreveu tudo aquilo e auxiliou de uma forma imensa, gigantesca. Mas ele escreveu o que dava para ser escrito para aquela época. É igual Cristo. Muita gente fala, por que Cristo falava por parábola? Gente, imagina 2000 anos atrás. Hoje, as pessoas ainda não acreditam em extraterrestre. Imagina Jesus há 2000 anos atrás falar de extraterrestre. Ele não tinha vivido nem até os 10 anos de idade. Ele já tinha sido crucificado menino. Então, tudo isso vai se desconstruindo no nosso mental. Quando eu estudei o Espiritismo, quando eu adentrei para o Espiritismo, porque as religiões já não me traziam respostas, o Espiritismo me ajudou muito, muito. Mas chegou um momento que o próprio Espiritismo já não me trazia as respostas que eu queria. Não trazia. Então, deixa eu só desconectar meu Wi-Fi aqui, porque vamos ver se agora melhora. Eu coloquei o cabo, não desconectei o Wi-Fi. Pensa numa mulher que entende de tecnologia. Eu. Não entendo nada. Tá travando ainda? Não? Pois é. Agora então, não. O Espiritismo me ajudou muito, 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 muito. Recomendo as obras do Allan Kardec, o Livro dos Espíritas. Eu até tenho aqui.
O Livro dos Espíritos. Eu tenho todos dele, do Allan Kardec. Paulo Coelho, gente, eu entrei na era do Paulo Coelho na época. Quem aqui já leu algum livro do Paulo Coelho? Caraca, eu li eu devorava os livros do Paulo Coelho, eu ficava esperando sair livro do Paulo Coelho para mim poder ler, porque eu achava aquilo magnífico. Então, só que você consome aquilo ali, e aquilo ali já te mostra que tem algo a mais, né? Quem estuda vê isso. Você vai querendo saber quando você descobre aquela coisa, quando você entende aquilo, você fala, nossa, mas então daqui tem mais. E aí você vai atrás de mais. Então, a primeira coisa que se quebra é o nosso mental. A mente, ela entra numa verdadeira crise. Por quê? Porque a gente perde as nossas referências. A gente não consegue mais explicar tudo, porque a gente não tem explicação para o que a gente quer. A gente não consegue mais se apoiar naquilo que sempre foi assim na nossa vida. Ah, mas sempre foi assim, Jesus, a igreja ensinou isso, a escola ensinou isso, fulano ensinou isso. Não é mais assim. Aí pronto, aí vem a confusão, vem os questionamentos, vem a sensação que essa não falha. A sensação de se sentir perdido, de achar que está errado. Ah, mas espera aí, se todo mundo está pensando diferente de mim, então eu que estou doido, eu que estou errada. Quantas vezes eu falei isso? Nossa, gente, eu estou ficando doido, eu acho que eu tenho que me internar. Porque ninguém consegue ver o que eu estou vendo, ninguém consegue questionar o que eu estou questionando, e isso para mim era terrível, terrível. Gente, o meu despertar foi angustiante. Angustiante, é por isso que a essência da alma existe. Para trazer um pouco desse esclarecimento para vocês não passarem da forma que eu passei. É triste, dói. O nosso mental, ele entra em colapso justamente por quê? Porque ele não foi feito para comandar a nossa alma. Ele foi feito para servir. Entende? Então, quando ele tenta se sobrepor, ele sofre, porque ele não entende. A nossa mente física não foi feita para isso. Aí cai por terra a nossa sanidade mental, como se não bastasse, cai por terra o nosso emocional. É ou não é? Quando não cai depois, cai junto, mas cai. Né? Porque aí vem aquele nosso emocional exposto. Sabe aquelas emoções que estavam ali quietinha, parada? Ah, eu acho que eu perdoei fulano, eu acho que eu perdoei ciclano, e quando você vai ver, você não perdoou nada. Uma coisa é você falar, pensar que perdoou, outra coisa é você perdoar aqui, ó. É você lembrar daquilo e não doer mais. É aí que o emocional desaba. É aquela tristeza que a gente não consegue dar nome para tristeza. Eu tô triste, mas por que eu tô triste? Eu tô com raiva. Mas por que eu tô com raiva? Eu tô com medo de quê? De quê? Sabe o que é isso? São todos os lutos que a gente não viveu na nossa vida. Aí vem tudo assim, ó. Uf, tudo de uma vez. Acha que luto é só perder uma pessoa querida? Não é não. Eu costumo dizer que o pior luto é você se perder. Porque quando você se reencontra, é um luto. É um luto. Aí, chegam os relacionamentos que começam a entrar em crise. Por quê que entra em crise? Porque você já consegue ver as pessoas sem as máscaras delas. E isso é triste. Dói.
Porque você não consegue mais fingir o que você sente. Dói. Porque não é mais possível você sustentar nenhum vínculo na sua vida por obrigação. Tudo o que é mantido por obrigação, sem amor, sem verdade, não se sustenta mais. Por isso que eu não sei se foi a Rosa ou o pai, na verdade eu acho que os dois já falaram sobre isso, né, com a gente. Que os relacionamentos se sustentam, os relacionamentos que vão se sustentar agora, a partir de agora, são os relacionamentos que realmente têm amor envolvido. Por mais que a mulher está no processo dela de despertar e o homem continua lá, enraizado, nas crenças antigas, nos medos, nos apegos. Mas se existe amor verdadeiro, existe entendimento. Principalmente da pessoa que já está num nível consciencial mais elevado. Ah, ela é melhor do que o outro? Não. Ela só consegue se abaixar até o outro. A gente já falou muito sobre isso, né? É igual quando a gente vai conversar com uma criança. Quando você vai conversar com uma criança, o que que você faz? Você se abaixa até a altura dela, não é? Você fala, oi, tudo bem? Como é que você tá? Igual eu estava falando agora há pouco com a Isis, a fofa da Leriane. Eu vou chegar para ela e falar, oi, Isis, tudo bem? Como é que você tá? E aí, como é que foi seu dia? Não. Então, se a mulher está com um nível consciencial mais expandido e ela ama o seu marido lhe ama, ela consegue entender que ele tem o processo dele é mais lento. Cada ser é único. Só que os relacionamentos onde não tem amor verdadeiro não vão se sustentar. Porque a gente não vai mais conseguir manter nada por obrigação. Não vai. Por quê? Porque o despertar, ele não traz pra gente emoções novas. Não. O que que ele faz? Ele revela justamente aquelas emoções que a gente foi empurrando com a barriga. É isso que ele faz. Tudo aquilo que a gente foi empurrando com a barriga, o despertar vem e fala assim, ó, chega. Não cabe mais. Não dá mais. E isso dói. Porque sentir de verdade, gente, eu vou ser muito honesta com vocês, cansa. Cansa. A gente ter esse sentimento cansa. A gente chega no momento dessa travessia, dessa ponte que a gente fala assim, cara, ou eu volto ou eu me pulo, mas eu não dou conta de seguir. Cansa. E é por isso que eu queria conversar com vocês hoje sobre isso. Sem contar o nosso físico, né? O nosso corpo físico. E eu diria que é essencial a gente falar sobre isso, porque é muito pouco falado com honestidade, com verdade, o que acontece no nosso corpo. O nosso sistema nervoso se desorganiza completamente. Por quê? Porque ele precisa se reorganizar. O nosso padrão de sobrevivência muda completamente. É o que eu falei da Ferrari. Eu posso ter uma Ferrari? Posso. Mas é eu que tenho a Ferrari, não é ela que me tem. Concordo? A energia que circula no nosso corpo, porque nós somos seres energéticos, essa energia ela circula de uma forma completamente diferente. Sem contar as energias que estão entrando no nosso planeta, que estão modificando o nosso DNA,
que estão transformando o nosso corpo, calibrando o nosso corpo de um corpo de carbono para um corpo cristalino. Muita mente, muito coração e muito corpo físico não vai resistir a essa recalibração. Não está resistindo, na verdade. E aí vem dor de cabeça. Não é só dor de cabeça, não. Vem dor em tudo quanto é parte do corpo e você não encontra. Você vai no médico, o médico faz uma bateria de exame. Gente, o que eu mais pego, o que eu mais estou pegando em atendimento. Ai, Adriana, mas eu já fui no médico, eu tô com uma dor assim, eu tô me sentindo assada, eu tô cansada. E eu já fiz um monte de exame e não sai nada, não tem nada. Tá aí. Tô te explicando o que você tem. Se você já foi no médico. Porque todo mundo que me conhece sabe que eu mando primeiro pro médico. Adriana, meu ouvido tá zunindo. Tô sentindo um zumbido no ouvido. Amor, pode ser até problema cardíaco. Zumbido no ouvido, sabia? Labirintite, aneurisma. Vai no médico. Ah, eu fui no médico, não tem nada. Olhou o coração, olhou o cérebro, olhou o ouvido, olhou tudo, não tem nada. Ah, então agora vamos conversar. Agora vem cá. O nosso corpo também sente, e muito. A nossa sensibilidade fica muito aumentada. O nosso sono sofre alteração. Aí tem gente que antes não dormia, agora só quer dormir. Tem gente que só dormia, agora não dorme. É ou não é? Quem aqui tá nessa fase? Eu estava na fase de dor no corpo, mas só doía o meu lado esquerdo. Então, uma hora era o ouvido, outra hora era o ombro, outra hora era o cotovelo, outra hora era na altura do quadril, outra hora era o joelho, outra hora era o calcanhar. Só do lado esquerdo. Eu falava, um dia eu virei pro Beto e falei assim, a minha dor anda. Era surreal. Mas anda. E aí eu fui entender, porque naquelas leituras que você fez para mim, as minhas portas são todas do lado esquerdo, né? É uma no calcanhar, uma acho que no cotovelo, outra no ouvido, no olho, sei lá, um trem assim. Falei, tá explicado então, porque é só do lado esquerdo. Eu falei, eu tô bichada só de um lado. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Hoje é sexta, né? Quarta-feira. Eu tenho várias pessoas que entram em contato comigo, pessoas que eu atendi, enfim. E aí a pessoa entrou em contato comigo e falou assim, nossa, Nina, o que eu faço? Me ajuda. Eu acho que eu tenho que me benzer, eu tenho que benzer minha casa, eu tenho que benzer meu carro, porque eu falei, calma, o que está acontecendo? Meu carro estraga, as coisas na minha casa quebrando, aí eu arrumo o carro, aí estragou a bateria, aí eu sei que ela foi falando um monte de coisa que foi acontecendo, e o que eu expliquei para ela, eu vou explicar para vocês. Eu até ia gravar um vídeo sobre isso. Geralmente, os vídeos que eu gravo são baseados nos relatos que eu recebo, nos atendimentos que eu faço. Então, a gente entende isso como energia de impacto. Alguém já ouviu falar sobre isso? Energia de impacto? O que é energia de impacto? Quando alguém manda alguma energia negativa para você, que seja de inveja, que seja mal olhado, que seja uma fofoca, enfim. Todos nós temos o nosso amparo espiritual, né? Temos os nossos mentores, os nossos guardiões, né? E a gente tá aí sempre pedindo proteção para eles, não tá? A gente tem os nossos amuletos, né? As nossas proteções, enfim. Sendo que a proteção maior é o nosso entendimento, é a nossa fé, é a gente entender que nada nos atinge sem a nossa permissão. Mas, vamos voltar. Quando tá tudo dando errado, tudo quebrando, o carro quebra, a moto estraga, quebra coisa em casa, você mete a canela na quina de não sei o quê, entendeu? Gente, entenda que são os nossos guardiões nos protegendo de determinadas energias.
Então, aquela energia que era para pegar em você, pega no prato que quebra, na lâmpada que estoura, no carro que você anda todo dia, na moto que você anda todo dia, pega até na sua canela, porque é parte baixa, porque está protegendo o superior. Ah, mas eu caí, quebrei o braço. E se fosse para você ter morrido? Alguém já parou para pensar nisso? Nada que um banho de sal grosso, erva e anil não resolva. Agora, se você fez os banhos, fez as suas orações e o negócio continua, aí eu acho que vocês precisam da ajuda de uma pessoa mais especializada, porque aí vai ser o quê? Aí provavelmente já vai ser uma demanda, já vai ser uma magia negra que mandaram, entendeu? Você tá adoecendo sem causa, né? Tá sempre doente, vai no médico, toma remédio, mas tá sempre ali doente, tá sempre gripado, tá sempre com uma virose, tá sempre com a imunidade baixa, e você se alimenta direito, você faz exercício, sua vida é uma rotina certinha, mas aí, amados, chamem os universitários. Eu estou aqui para ajudar, porque é uma coisa mais pesada. E se chegou até você, mas aí eu não tenho o meu guardião para me proteger? Tem. Mas o seu guardião não faz a sua parte, né? Ele vai afastando ali o que dá, mas vocês acham realmente que ele vai ser um escudo parado na nossa frente sempre? 24 horas por dia? Nunca. Nunca. Entenderam? Isso é energia de impacto. Melhor o prato do que a nossa cara, né? Melhor o carro do que o nosso corpo, né? Então é isso. Não é o nosso corpo que está falhando, não. Não é, eu tô morrendo. Não, não tá morrendo, não. O seu corpo se adapta a uma versão da nova frequência, da frequência da verdade, que é essa a nova frequência da nova Terra. Vocês podem observar que tem muitos pilares aí que já estão caindo. Vocês podem ver que as pessoas que trabalham no mal, as pessoas que são más, sejam políticos, sejam de que área for, comecem a observar. Tudo está vindo à tona. As mentiras, as falcatruas, tanto na área da saúde, quanto na política, quanto na educação, na alimentação. Agora já mudaram a pirâmide, né? Quem viu aí a pirâmide alimentar mudou completamente agora, de novo. Então, vocês vão ver que as coisas negativas já não se sustentam mais. Eles estão tentando tampar buraco, mas outro abre. Aí eles tampam, outro abre, e assim sucessivamente até o negócio. E vai acontecer. Aguardem. Então, a gente erra de uma forma muito comum quando a gente tenta se espiritualizar demais e ignora o nosso corpo. Isso é um erro que a grande maioria das pessoas cometem. O meu zumbido no ouvido é o meu mentor querendo falar comigo. Não vai no médico, não, amiga, ver o que é primeiro. Não vai, não. Então, a gente ignora o nosso corpo. A gente acaba forçando o nosso corpo a ser produtivo. E o nosso corpo está pedindo, calma, relaxa, medita um pouco, acalma sua mente. É o nosso corpo exigindo a nossa normalidade, não a normalidade que o sistema impõe para a gente. O sistema nos coloca para ficarmos ativos, ligados o tempo inteiro, 24 horas por dia. E isso só atrasa o nosso processo. E quando eu falei para vocês do luto, eu estou falando do luto que não volta mais para a gente. Eu estou falando porque eu passei, e só quem passa por esse luto entende. É o que morre de verdade. E sabe o que morreu em mim de verdade?
a pessoa que eu era ou que eu acreditava ser. Morreu a forma que eu me relacionava com pessoas, com situações, com o mundo. Morreu a forma que eu acreditava que eu deveria me proteger. A identidade que me sustentava. Tudo isso morreu e é um luto real, posso garantir para vocês. E ninguém desperta sem perder alguma coisa. Podem escrever isso aí. Ninguém desperta sem perder alguma coisa. Quem tenta evitar esse luto se torna uma pessoa endurecida, se torna uma pessoa espiritualizada em excesso, que é aquilo que eu falo, sai de uma caixa, entra noutra. Aquela pessoa que cria os personagens de luz na vida dela. Só que a alma, gente, a alma, ela só pede verdade. Verdade nua e crua. E aí você entra naquela fase, quem eu sou? Eu não sei mais quem eu sou. O nosso campo fica muito sensível. A pessoa não se reconhece mais, ela não sabe o que ela quer, ela não sabe a que tribo ela pertence, ela não sabe como que ela, para onde ela vai, que caminho que ela segue. E isso assusta de verdade. E esse não saber não é vazio. Muito menos vazio espiritual. É a sua identidade antiga que está se desfazendo, literalmente. Literalmente, um mosquito aqui me enchendo o saco. Porque antes de você se reconstruir, você precisa deixar de ser. A reconstrução, ela é simples, ela é silenciosa, mas ela é muito verdadeira. E ela vem quando você passa a fazer escolhas mais simples na sua vida. Quando você começa a impor limites mais claros, você vira saber e ter coragem de virar para a pessoa que está do seu lado e falar, assim não, eu não quero mais dessa forma. Dessa forma não me agrada mais. A gente consegue fazer de uma forma diferente? Saber impor esses limites é primordial. É a gente nem querer mais se explicar. Quem aqui já não sente mais nem necessidade de se explicar? Eu. Não faz mais nem sentido quando a pessoa fala, mas por que? Eu falo, deixa quieto. Não é? Você tá certo. É mais fácil eu virar e falar assim, você tá certo. Você com a sua razão e eu com a minha e tá tudo bem. Né? A gente nem discute mais. Então a gente se torna... Ultimamente fica em silêncio. A gente se torna mais coerente, né, Glau? Mais coerente. Eu acho que essa é a palavra. Então a gente acaba falando menos. É isso que eu ia falar. Hoje em dia eu tô mais ouvindo do que falando. Eu falava pelos cotovelos, né? Mas eu te garanto que você sente mais. Hoje em dia eu falo muito menos. E sente mais. Observo mais, né? Isso em tudo, em casa, no serviço, principalmente nos dois. Principalmente não, nos dois. Então eu tô mais assim, mais observadora, mais prestando atenção. Se eu vejo, tem hora que eu acho que eu vou falar e falo, não, melhor eu ficar calada, e aí eu vou levando. Isso sem contar que se for igual eu. Gente, eu sou daquelas que eu vejo uns memes que eu falo assim, gente, não tem lógica. Que é aqueles memes que falam assim, eu posso segurar minha boca, mas a minha cara... De jeito. As meninas lá na escola falam assim, não tem jeito, porque também, tá na né, sua Mari? cara. Você não falou nada, mas não precisa nem falar, porque tá na sua cara, tá escrito aí, tá estampado aí. Não, o Beto fala para assim, mim. Não. O Beto fala para mim e fala assim, você não precisa nem falar, tá escrito na sua testa já,
E eu sou, gente, eu sou muito expressiva. Não tem jeito. Eu não consigo. Ainda não consegui, Desse jeito aí, eu não sei eu ainda não consegui modelar minha cara. Eu também não. Gente, aí o que que eu faço? Eu pego o celular e eu finjo que eu tô vendo alguma coisa, porque para disfarçar, porque eu não consigo, não consigo. Eu falo, gente, eu tento ser um ser de luz, mas o ser humano dificulta tanto a gente ser um ser de luz, né? Mas enfim. Mas é isso, Glau. A gente fala menos, mas a gente sente muito mais, sabe? A gente até promete menos, só que a gente acaba sustentando mais. E você estava falando, tudo que você estava falando aí, que estava sentindo, eu acho que eu já passei por tudo isso, eu ainda estou passando, porque tem hora que eu me pergunto, né, o que ainda falta, o que eu ainda tenho que fazer, ou será que eu fiz, ou será que eu não fiz, será que eu estou certo, será que está errado? Esses pontos de interrogação na cabeça que está constantemente, né? Amiga, isso é sinal de amadurecimento. Esses dias, uma live que a gente estava, foi daquela do sexo que a gente estava aqui, e aí o Beto estava aqui do meu lado, e aí você estava falando, e fala, Vocês não contaram aquilo para os maridos, não, né? não, o Beto estava aqui do meu lado, e eu estava escutando, mas ele estava de fone de ouvido. Aí teve uma hora que ele virou e falou assim, nossa, mas você é maluca, você acredita em umas coisas? Eu falei, fica quieto, fica. Não dá palpite, não. Fica quieto aí. Deixa eu aqui, você fica aí. Eu sei o que eu tô fazendo. Sabe, os trem assim? Mas aí, e você sabe que aquilo, querendo ou não, mesmo ele estando de fone, ele estava prestando atenção. Porque foi naquele. Não foi nele, não. Foi acho que um que a dona Rosa estava falando do marido, que muitos maridos vão largar, muitas esposas vão largar, não sei o quê. Menina, eu acho que aquilo bateu na cabeça dele de alguma forma que ele ficou diferente. No dia seguinte, de manhã cedo, ele tava, meu amor, não sei o que. Eu falei, Tem dias que eu viro com o Márcio e eu falo assim, será que a dona Rosa, será que o pai falaram demais? ela tem dado umas carcadas feias nele, né? Não é? Aí ele só fica assim, não, 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 não. Você assiste tudo depois? Nem tudo. Assistiu essa última? Essa última da dona Rosa, assisti. Que ela falou pro Márcio, se ela falar para você, vaza, você vai vazar. Eu fiquei rindo sozinha aqui, que eu fiquei imaginando você falando, vaza. Não, mas eu fico rindo depois, eu tava falando para ele, eu fico rindo depois, porque nessa última mesmo eu tava vendo que ela tava aqui conversando com vocês, e tava com charuto, e de repente ela jogava uma fumaçada nele, assim, sabe? Uhum. E eu falei, gente, ele devia estar muito carregado, porque toda hora ela jogava uma fumaçada nele, assim, uma baforada, né? Eu fiquei assim, eu falei assim, eu fico pensando que será que a Nina assiste tudo? Porque, coitado, o Márcio, ele é pego aí, coitado, mas ela pega no pé dele, mas pega feio com ele, tadinha. Ai, eu acho pouco. Mas nesse dia que a dona Rosa falou um negócio de. Foi a dona Rosa ou foi o pai, não sei, mas eu sei que o bichinho ficou no outro dia. Eu falei, olha, ele ficou pensativo, prestando atenção. Parecia que não estava prestando atenção, mas estava prestando atenção, né? Aí eu falei, tá bom. Eles prestam atenção. A Leiriane com o Moisés mesmo, a Leiriane já me falou que diz que o Moisés fica ali do lado, mas diz que, ó, o radarzinho ligado, né, Leiriane? Quando ele tá, né? Alguma coisa absorve, né, Nina? Absorve. É igual, não é? Tô falando. É a mesma coisa do Charles, né, Mari? Fica só observando, que eu sei. Enfim. Ele tá bem aqui na sala do lado, com certeza ele tá ouvindo. Com certeza. Ele tá no fone na sala, pois é, mas eles ficam atentos, pode ter certeza. Estou num ambiente novo, mas é tão diferente. Nossa, tão diferente. É tanta gente, é tanta cabeça que não quer mudar. Eu fico só observando e fazendo como a Adna diz, ela não disfarça nas caras. Hoje foi bem interessante, porque hoje eu prestei atenção, eu disse, nossa, Marina, que legal que tu estava experienciando isso.
vendo tanta coisa diferente, não tá batendo de frente, querendo mostrar o que tu sabe, querendo impor tuas ideias, só observando mesmo. Maravilhoso, isso é amadurecimento. Amadurecimento espiritual. Eu fico Não, assim, algumas coisas não dou, tem coisas que ainda, hoje mesmo, agora de tarde, aconteceu um negócio que eu ia entrar, e quando eu entrei, quando eu já estava entrando, eu disse, opa, cada um com seu cada qual, deixa eu fora, só que eu não vou dizer que não mexeu comigo, viu, ainda está mexendo, só que eu estou dizendo para mim mesmo, não me pertence, não me pertence. Exatamente. É igual o perdão. É o que eu sempre falo, o perdão, se alguma pessoa errou com você, eu vejo as pessoas carregarem o erro do outro dentro de si por anos, né? Pela vida inteira. De que vale você pegar o erro do outro, trazer para dentro de si e remoer aquilo a vida inteira, né? De nada vale. Então, e tem tanta coisa legal acontecendo, por que eu vou tirar minha energia do que eu estou gostando para entrar nessa? Não, a Mariana agora não entra mais nessa, não. Exatamente. Eu fico, assim, muito feliz de ouvir isso. Muito feliz. Assim, se eu tiver contribuído pelo menos com 1% disso, Mari, eu já me digo que eu tô, assim, realizada. Você é minha queridinha, é Francisco, você é minha queridinha. esses dias também eu virei pro Beto e falei assim, eu vou lá ver minha mãe. Aí ele falou assim, ué, tá com remorso? Eu falei, ué, remorso do quê? Não tem nenhum motivo para ter remorso, não. Eu só simplesmente falo com ela quando eu tenho que falar. Ela ficar correndo atrás para quê? Para ficar me magoando, né? Aí nesse dia me deu vontade de ir. Ela tá na minha irmã porque ela vem a Belo Horizonte. Pra vocês terem uma noção, gente, ela vem a Belo Horizonte. A minha irmã mora a 20 quilômetros da minha casa e a minha mãe fica 3, 4 meses e ela não vem na minha casa, entendeu? Então, assim, é umas coisas que acabam magoando a gente, querendo ou não magoar. Antes eu magoava muito mais, hoje em dia eu, graças a Deus, superei isso. E aí eu fui lá. E aí na hora que eu ia, eu falei assim, eu vou levar um presente para ela. Aí eu separei um creme para levar para ela, e nisso eu tinha um livro de Miguel Arcanjo aqui, que eu comprei esse livro e eu não li esse livro. E ele tem as orações, não sei o que, aí veio na minha cabeça assim, leva para ela. Aí eu levei o livro para ela, eu falei assim, eu acho que essa vontade de ter ido ver ela não foi à toa, foi para mim poder tentar ajudar ela de alguma forma, sabe? Porque eu falei que eu acho que eu levando o livro de Miguel Arcanjo, onde tinha as orações, e eu mostrei uma oração para ela poder fazer e tal, e como era Miguel Arcanjo, ela é muito católica, né? Então ela acha que, né, anjo, Miguel, não sei o quê, tem tudo a ver com a Igreja Católica. E eu falei, eu espero que pelo menos tenha plantado uma sementinha nela e que ela consiga colher alguma coisa disso, sabe? Para o bem dela mesmo, porque daqui a pouco ela está partindo e para ela não sofrer do outro lado, chegar lá do outro lado e ficar, né, sofrendo, sabe Deus para onde ela vai, para que lugar que ela vá, mas que pelo menos ela consiga ter uma cura dentro dela de alguma coisa, pelo menos eu ter plantado alguma coisa no coração dela, né? Claro. E qualquer coisa, qualquer semente que a gente planta no coração de quem quer que seja, já é uma grande coisa. Sim. Já é uma grande coisa. Olha, eu vou confessar uma coisa aqui para vocês. Por que eu entendi que eu não estou em busca de multidões? Nunca estive. Nem me preocupo com rede social. Eu posto ali porque as pessoas falam que, de alguma forma, uma mensagem ou outra traz essa sementinha, né, que você está falando. Então, eu ainda insisto ali por isso. Porque eu sei que o que eu tenho que trazer é o que eu trago para o Essência e é o que eu trago dentro dos meus atendimentos, das pessoas que vêm até mim pedindo ajuda. Eu também não entro mais na dor de ninguém, eu não vou mais atrás da pessoa para perguntar, você está bem? Você está precisando de ajuda? Não, eu não faço mais isso. Eu não invado mais a dor de ninguém. Eu já fiz muito isso, mas não faço mais. Foi uma das minhas últimas decisões que eu tomei, foi essa.
Porque eles me mostraram, na verdade, que cada atendimento que eu faço, gente, eu fiquei tão impressionada com isso, mas tão impressionada, que eu chego a me emocionar com a informação que eu recebi. Mas eles me falaram o seguinte: cada pessoa que você atende, a sua sala parece que vira uma arquibancada de tantas almas desencarnadas que estão ali presentes para ouvir o que você para ouvir o que você está falando para ajudar aquela pessoa. Eu fiquei assim, sabe, no dia que me falaram isso, eu chorei tanto, mas eu chorei tanto. E só de falar para vocês aqui, já começa a me dar nó na garganta, porque eu parei para pensar e eu falei, caraca. Eles falaram dessa forma, falaram, olha, falta colocar arquibancada, fica parecendo um estádio de arquibancadas cheias, de almas que ficam aqui para ouvir. Então, assim, eles quiseram me mostrar que para cada pessoa que eu atendo, eu estou auxiliando não só aquela pessoa encarnada, eu estou auxiliando várias almas que se colocam aqui, que estão precisando de ajuda e que veem aqui na minha casa um ponto de apoio. Eles falaram, a sua casa, gente, faz aquela oração que eu já passei para vocês, a oração do aposento. Ali a gente coloca a nossa casa como um ambiente de luz para o mundo. E é isso que a minha casa se tornou. Então, quando nós estamos aqui, como estamos agora conversando, vocês podem ter certeza que, assim como tem vários aqui na minha casa ouvindo o que eu estou falando para vocês, tem vários aí na casa de vocês, com vocês. Por quê? Porque eles sabem que vocês estão em busca do conhecimento. Eles sabem que através de vocês eles têm conhecimento. Então, eu não estou aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pessoas. Vocês não estão aí só comigo. Imaginem quantas almas estão aí junto com vocês buscando o mesmo entendimento que vocês estão buscando agora. E quem está ajudando essas almas não sou eu. São vocês. Vocês estão fazendo isso. Isso é muito bonito. Quando a gente traz esse entendimento para a gente, é muito bonito. Então, a Mariana, a Glau, a Adna, o Maurício, tudo aquilo que vocês trazem para a vida de vocês não auxilia só a vocês. Muda tudo à volta de vocês. Aqueles que querem mudar. Muitas vezes, quando vocês estão sentindo isso, eu estou falando porque estão pedindo para falar, tá? Quando essas dores que vocês sentem, e que eu também sinto, muitas das vezes, são almas que estão aí, porque veem em vocês um ponto de luz, um ponto de apoio. Elas não estão causando as dores para prejudicar vocês, não. É porque é uma forma que elas têm, que a energia delas bate em vocês, no corpo físico, pedindo ajuda. São almas que buscam vocês pedindo ajuda. E o que a gente faz, Nina? Eu já ensinei vocês como fazer. Lembra que eu ensinei há pouco tempo atrás? Conversa como se você estivesse conversando com uma pessoa, porque essas almas, muitas ainda se sentem vivas. Quando a gente sente a dor, então? Conversa. Olha, se tem alguém aqui, se tem alguém que está precisando de ajuda, se você me buscou é porque você quer ajuda, eu posso te ajudar. Conversa como se você estivesse conversando com uma pessoa. Se você está aqui,
relatar um negócio que aconteceu lá na escola. Eu não sei se eu cheguei a contar para vocês, mas eu ficava sentada na sala dos professores, e aí eu escutava, lá na escola que eu trabalho de manhã, ela era asilo antigamente, aí virou a escola. E aí eu sentada na sala dos professores, eu escutava arrastar carteira, mas era como se estivesse arrastando no teto em cima. Só que em cima não tem nada, é só o telhado. E aí arrastava carteira para lá, arrastava carteira para cá. Aí a Sara, uma amiga minha, estava na sala, eu falei, Sara, você está escutando? Aí ela falou assim, tô, Glau. Eu falei, mas não tem ninguém arrastando carteira. Aí fui na sala do lado, não tinha ninguém na outra sala. Falei, gente, não é possível. Isso ficou 1 dia, 2 dias, 3 dias. No quarto dia eu virei para a Sara e falei assim, não, Sara, eu vou resolver isso. Falei, ó, olha, amiguinho, se você tá aí pedindo ajuda, se você quer luz, vai pra luz, meu amigo, vai, você deve estar precisando muito, às vezes você é um velhinho, coitado, você tá aí faz tempo, olha só, faz o seguinte, pode ir pra luz, eu te encaminho, pode ir, vai. Menina, nunca mais eu escutei, Tá bom. Pois bem, não ouvi mais. vocês são pontos de luz. Todos que estão buscando de verdade a sua essência, a sua verdade, o seu eu sou, se transformam automaticamente em pontos de luz. Ai, é muito bom eu ser um ponto de luz, é maravilhoso, mas tem o lado que não é tão bom assim. Nem tudo é flores, porque toda luz atrai inseto, né? Então, a gente também é muito bombardeado, tá? Pelos seres da não-luz que vêm em cima da gente para querer tirar a gente do nosso caminho, para pegar, eles sabem exatamente onde é o nosso calcanhar de Aquiles. Se eles chegam e veem que é uma pessoa que tem uma tendência à culpa, ela vai intuir aquela pessoa na culpa, se é no medo, vai intuir medo, se é em briga, vai intuir, entende? Então, a gente tem que estar muito, o orar e vigiar, e hoje, gente, é primordial, primordial. Então, se vocês estão sentindo dor, aquela dor que você vê que aquilo não é seu, conversa. É claro, se o marido estiver perto, se os filhos estiverem perto, conversa mentalmente, né? Para ninguém chamar você de louca, querer te internar no CAPS. Mas se você estiver sozinha, conversa, fala, olha, eu faço isso. Fala, olha, se você está aqui, porque aqui na minha casa só tem luz, né? Então, o que eu posso te dar é luz. Você quer ser ajudado? Tem gente aí, tem pessoas aí que vão te ajudar. Você não está sozinho, você só não está vendo, você não se abre para isso. Mas olha, eu te garanto, eu te dou certeza que se você fizer do jeito que eu estou falando, você vai conseguir amparo. Você vai conseguir sair de onde você está. E aí você fala para essa alma, conversando claramente com ela, fala, olha, vamos fazer o seguinte. Na hora que, porque quando você começa a fazer isso, gente, vocês não têm noção do amparo espiritual que aparece aqui, ó. Vocês não têm noção. É como se viesse um escudo de seres espirituais aqui para te ajudar nesse encaminhamento. Se vocês pudessem ver, é lindo, lindo. Eu falo porque eu já vi. No plano astral, eu já vi isso acontecer. Várias vezes. Então, você vira e fala assim, olha, vamos fazer o seguinte. Eu vou contar, se você quiser ajuda, realmente, a ajuda está aqui. Eu vou contar de 1 até 3. Quando chegar no 3, você levanta a sua mão. Quando você levantar a sua mão, alguém vai te segurar e vai te ajudar. Gente, é batata. Aí eu falo, eu vou começar. 1, 2. Aí você lembra, porque muitas vezes elas se perdem. Você fala, eu vou falar o 3, você levanta a mão. 3. Gente, é como se fizesse assim, ó. Some. A energia some, a dor some. Tentem fazer isso e me falem depois. A gente já está chegando em quase 2 horas de aula. Eu confesso que eu queria falar muito mais com vocês. Porque eu queria que vocês entendessem que o despertar não tira ninguém da vida. Ele tira a falsidade que nós mesmos criamos na nossa vida.
é diferente. Nós continuamos trabalhando, cuidando, a gente continua pagando as nossas contas, a gente continua se relacionando, sim, continua fazendo tudo isso porque a gente está aqui. Só que agora a gente faz tudo isso sem mentir para a gente mesmo, sem se violentar, sabe? Sem ter que viver para agradar quem quer que seja. Marido, eu acho que foi por isso que a dona Rosa falou pro Márcio, na hora que ela falar some, você some. Porque eu não tô mais aqui para agradar ninguém, nem aos meus filhos eu tô aqui mais para agradar, se vocês querem saber. Não tô. Eu faço o meu melhor da forma que eu posso. Não me cobro mais por nada, nada. Eu tô assim também. Se eu quiser fazer, tem dia que eu viro para ele e falo assim, não tô afim de fazer, não vou fazer. Porque antes eu fazia, né? Fazia tudo bonitinha lá, fazia não sei o quê. Hoje eu viro assim, ué, mas você não fez? Não fiz. Por quê? Porque eu não tô afim de fazer. Simples assim. Olha, eu digo uma coisa para vocês. Se vocês estão cansados, se vocês estão se sentindo confusas, se vocês estão se sentindo mais sensíveis, vocês não estão perdidas, vocês estão despertando. Respeitem, minhas irmãs, minhas amigas, tudo que está caindo na vida de vocês. Mas eu dou um conselho, não apressem. Não apressem o que ainda está sendo construído. Porque a nossa alma sabe exatamente o que faz. Mesmo quando o nosso ego ainda não entende. A nossa alma sabe. E a gente precisa entender isso. E o que a gente faz quando tudo se desconstrói na nossa vida? Como que a gente sustenta isso sem se perder? A primeira coisa que a gente tem que admitir com muita honestidade é entender que não existe como atravessar esse despertar tentando ficar zen, bem o tempo inteiro. Não existe, não se iludam. O que existe é a gente atravessar esse despertar sendo verdadeiras com nós mesmos. Isso sim, muda tudo, completamente tudo. Então, parem de querer se consertar. Porque quando tudo está caindo, qual que é a nossa tendência? É estar buscando alguma resposta, alguma técnica, algum sentido para as coisas, né? Buscar alguém que fale, eu vou ligar para a Nina para saber o que ela tem para me dizer. Gente, para. Pode ligar, não estou falando para não ligar, eu estou falando para não ficar buscando sempre isso. Porque o despertar não está pedindo que você se corrija o tempo todo, o despertar pede de nós a nossa presença. Então, nem tudo que está doendo tem que ser curado ali, ó. Toque de caixa, naquela hora. Não. Tem muita coisa que a gente precisa sentir, e sentir até o fim. Até aquela dor se esvair, porque a dor se esvai. E aí, o que sustenta essa desconstrução não é você estar agindo mais. É justamente interromper essa fuga que a gente costuma pegar para fugir das nossas sombras e das nossas dores. Sustentar não é entender. E é aqui que muita gente se perde. Porque a mente quer entender por quê, quando, o que vem depois, como é que vai ser, tá todo mundo aí, cadê os 3 dias de escuridão, quando é que vai acontecer, já começa a sofrer porque não sabe quando é. A alma, ela não fala com a gente por explicação, a alma, ela fala com a gente através de sensação, através até mesmo do próprio silêncio, do próprio impulso. Então, se você tenta entender tudo, você acaba se distanciando do quê? Daquilo que está ali do teu lado que você precisa ouvir, que você precisa ver, que você precisa entender.
Sustentar essa estrutura é você não se fechar. É você não tomar decisões antes da hora. E o corpo é o nosso primeiro canal de escuta. Porque a alma fala através do corpo. Que seja o cansaço, porque o corpo está pedindo para. Que seja a dor, que é a alma te falando que você está no seu limite. Você está, na verdade, ultrapassando o seu limite. A sensibilidade que a gente chega, a alma falando, olha, você está com muito estímulo. Você está buscando estímulo demais, excessivo. E quando o corpo sente vontade de ficar quieto, de se recolher, o que é isso? É justamente a alma te trazendo essa reorganização interna. Então, ignorar o nosso corpo nesse processo de despertar é como a gente desligar um farol que está ali, sabe? Trazendo luz para a gente na escuridão. Ouçam o corpo de vocês. Porque escutar o corpo é escutar a alma que está encarnada nesse corpo. Quando eu falo de silêncio, silêncio não é ausência de resposta, não. Porque quando a nossa alma silencia, não é porque ela não está respondendo, não. É porque você está aprendendo a ouvir. E no começo eu vou falar para vocês, esse silêncio dá medo, ele assusta, porque a gente fica perguntando, a gente fica pedindo explicação, a gente fica, sabe? Só que depois esse silêncio te traz uma orientação. É aquilo que a Rosa falou para vocês. Que direto eu fico chamando Rosa, eu fico mesmo. Rosa, pai, me ajuda, me traz aqui uma orientação. Eu vou contar uma coisa para vocês que é muito engraçada. Teve uma vez que eu estava me questionando, gente, será que tá certo? Será que eu estou no meu trabalho certo? Será que eu estou fazendo certo? Eu paro, eu não paro. Nossa, eu estou sentindo que parece que eu falo, entra no ouvido, sai no outro e aquilo. Eu comentei com alguém aqui sobre isso. Só que o que acontece? Aí eu virei e falei assim, falei para o pai e para a Rosa. Falei, olha, vocês que estão aqui, né, mais próximos, que é uma energia mais, né, mais próxima aqui de mim, me dá uma resposta clara, porque tem 3 dias que eu estou perguntando e estava aquele silêncio. Gente, mas estava um silêncio. E eu, gente, o povo sumiu, me largou, me abandonou. Pronto, estou errado mesmo. Tem que parar, né? Estou no caminho errado. E aí eu falei, olha, ou vocês me respondem hoje, por favor, porque eu não estou mais aguentando esse silêncio. E aí foi como se viesse aquela voz na minha cabeça e falasse assim, o que você quer para confirmar? Aí eu pensei, eu falei em voz alta, eu falei, eu quero ver uma pena branca. Se vocês me mostrarem uma pena branca, eu vou saber que eu estou no caminho certo. Sabe o que eu fiz? Aqui em cima do prédio tem um monte de pombo. E aí eu pensei, para cair uma pena aqui dentro é fácil, né? Aí eu vou olhar a pena, eu vou falar, a pena do pombo, né? Não foi eles que mandaram a pena. Gente, eu fechei a janela porque eu não me permiti a pena entrar. Depois que eu fechei a janela, eu falei assim, mas vai que eles querem mandar a pena do pombo, né? Abri a janela. Olha o tanto que eu tava louca. Aí eu abri a janela. Aí eu fiquei pensando, não, se eu achar uma pena lá embaixo, vai ser muito comum, porque tem muito pombo, vai passarinho, vai... Nem vou dar importância para essa pena lá embaixo. Tá, isso foi de manhã. Quando foi depois do almoço, eu sentei aqui, e aí, geralmente, depois do almoço, eu paro, eu faço uma meditação, eu não durmo, eu faço um período ali de meditação, eu faço alguma conexão, quando eu percebo que tem alguma coisa para vir, tá. Nesse dia, eu sentei aqui para fazer uma meditação, e ficou aquela agonia na minha cabeça. E eu, gente, mas eu não tô conseguindo parar, né? Assim, coisa, minha cabeça bagunçada. E eu pedi a pena e esqueci, assim, larguei, soltei, porque eu faço isso, eu não fico remoendo. Aí eu falei, peguei o celular e comecei. Aí eu tô aqui no celular, aí
No que eu estou no celular, apareceu um vídeo de uma médium que atende num terreiro, não sei do que lá, não sei se era de Umbanda, de Quimbanda, e que ela recebia a entidade do Pena Branca. Mas aquilo ali para mim passou. Eu vi o vídeo, chegou o final do dia, fui buscar a Alice na escola, no que eu estou ouvindo, eu pensando cá comigo, né? Eu falei, não vi nenhuma Pena Branca. Eu acho que realmente eu posso parar o que eu estou fazendo. Gente, na hora que eu falei isso, vocês não têm noção. Veio o vídeo, na hora, eu tinha esquecido completamente o vídeo, porque sabe aquele vídeo que você viu ali, você nem termina de ver o vídeo, você já sobe, você já passa, porque não dei a mínima atenção, gente, na hora, parece que eles pegaram o vídeo e esfregaram assim na minha cara, porque veio direitinho o vídeo, assim, da minha tela mental, sabe? Olha aqui, a médium com a pena branca, ainda era uma médium, ainda falou assim, ainda era uma médium com a pena branca, e eu, tá, entendi. Então, assim, vocês estão vendo como eles se comunicam com a gente de uma forma que a gente nem imagina, que é tão sutil? Eu falei, gente, mas foi uma coisa tão escancarada na minha cara, uma médium com pena branca. Tinha como ser mais claro para vocês? Não tinha, né? E para mim passou batido. E olha só, não, mas aí que a gente vê, né? Olha o tanto que você é desperta e você não percebeu. Imagina a gente. Tá vendo? É por isso que eu tô contando isso para vocês. Porque depois eu dei muita risada. Eu falei, gente, que loucura. Sabe, aí vem o Igor, e o Igor vira para mim e fala assim, nossa, você é muito louca, né? Eu falo, sou. Perdão, eu sei que eu sou. Eu sei que de vez em quando eu surto, mas eu estou ainda humana, tá? Então dá um tempo. Eu ainda não passei dessa. Então é isso, meus amores. Eu queria falar muito mais aqui com vocês, muito mais. Porque o despertar é isso, mas eu acho que o essencial deu para vocês entenderem. Então, diferenciem. Por que eu dei esse exemplo? Porque eu quero que vocês diferenciem essa escuta da mente e da alma. Como que eu diferencio, Adriana? Olha, é o seguinte. A nossa mente, geralmente, ela vem para a gente com muita urgência, com muita pressa. Vocês entenderam que eu fiz o pedido e eu fiquei bitolada, querendo aquilo ali na hora, sabe? Abre a janela, fecha a janela, será que vai entrar a pena branca? Na hora que eu soltei, eu esqueci. Eu nem percebi. Por quê? Porque a mente, ela fala com urgência, mas a alma, ela vem com calma. Ela vem de forma sutil, mais firme. Não tinha como ser mais firme, uma médium encarnando pena branca. Então, aprendam a diferenciar, porque tudo que vem da mente aprisiona, tudo que vem da mente faz a gente acusar, faz a gente julgar, faz a gente ter medo, faz a gente exigir uma resposta rápida. E tudo que vem da nossa alma não cria pânico, não pressiona a gente, não humilha a gente, não traz desespero. Então, se vem com medo, não vem da alma. Se vem com urgência, se vem com pressa, não vem da alma. Agora, se vem com essa clareza, eu diria essa clareza silenciosa, aí é a alma. Aí é a alma. Então, minhas amadas, não se isolem. Ninguém precisa se isolar nesse despertar. Socializem. Quer sair, quer ir num barzinho, vai, entendeu? Entendam aquilo que a gente sempre fala. Cada um tem o seu momento, cada um vivencia do seu jeito. Coloquem realmente esses 4 pilares que eu já passei tanto para vocês, os 4 pilares do Cristo na vida de vocês, e vocês vão ver como atravessar esse despertar é mais fácil. Agindo sem julgar, sem fazer com o próximo o que vocês não querem para vocês.
amando ao próximo como a si mesmo. E amando ao Deus que habita em vocês, em tudo. Porque o mesmo Deus que habita em vocês, habita no animal, habita no vegetal, habita no mineral. Tudo é parte do todo. Então, quando a gente entende isso, a gente para literalmente de querer viver para agradar os outros. Com licença? De querer viver para agradar os outros. De querer gastar o nosso dinheiro para agradar os outros e não a nós mesmos. De se preocupar em ser aquilo que vocês nunca foram. E sim, o que ensinam para vocês. O sistema impõe, como eu falei no começo, o sistema impõe o que é moda, o sistema impõe o que é saudável, o sistema que impõe o que é direito, o que é de esquerda, o sistema está aí para dividir, ele não está aí para somar nada. Tudo que existe no nosso mundo foi criado pelo sistema para nos dividir. Então, se desapeguem. Ah, eu não posso usar o tênis da academia, lembra do começo da conversa? Eu não posso usar o tênis da academia na balada, porque não está na moda. Usa o tênis da academia na balada, se você quiser. Se você não tem dinheiro nem para pagar as suas contas, por que você está gastando com coisa supérflua para que os outros acreditem que você faz parte do que eles dizem para você que é certo? Como eu falei para vocês da menina aqui da portaria que contou para mim que está gastando metade do salário dela com roupa de academia, porque as meninas da academia vão de tal jeito. Entendem como a gente pensa que tem livre-arbítrio e a gente não tem? A gente não escolhe por nós mesmos, nós estamos escolhendo pelos outros. Se eu fizesse academia, eu ia com a roupa que eu tivesse. Porque eu não estou indo lá para agradar ninguém. Se eu fosse para academia, eu estaria indo para cuidar do meu corpo. Quando a gente cuida do corpo, a gente cuida da mente também. Porque cuidar só do corpo e deixar a mente esfarelada não vale de nada. Então, amores, que vocês tenham entendido que é passar por esse despertar, que é essa travessia. Então, é difícil? É. Dói? Dói. Desconstrói? Desconstrói cada célula. Mas a reconstrução é divina. Garanto para vocês. Alguma pergunta? Não? Eu sempre falo alguma pergunta. Entendam uma coisa. Todo mundo pensa que quando a gente confia é porque a gente está romantizando alguma coisa, né? Ah, eu vou confiar porque fulano é sábio, fulano ou ciclano. Não. Entendam que confiar não é romantizar. Confiar no processo, principalmente nesse processo, não é a gente achar que tudo é lindo, que tudo vai passar rápido, é negar a dor que a gente sente, não. É a gente não se violentar, é a gente não se forçar, é a gente se reconhecer naquilo que nós realmente somos. Eu espero que, de alguma forma, nós tenhamos auxiliado vocês, que vocês entendam que escutar a alma não é receber mensagens de forma clara. Se bem que a minha foi bem clara, né? Mais claro que isso era pegar uma caneta e desenhar sozinha a pena branca com a caneta, sem você colocar a mão na caneta. Isso seria a forma mais clara. Exatamente. Então, é aprender a respeitar o que dói, o que pede pausa,
aquilo que já não aceita mais mentira. Porque a nossa alma, ela não está pedindo pressa, a nossa alma está pedindo verdade. Certo? Bom, eu acho que tem gente que não vai ver essa aula porque deu mais de 2 horas, mas fizemos o nosso papel, né? Amadas, beijo para vocês. Obrigado, Nina. Fiquem em paz. Até o nosso próximo encontro. Até. Na segunda-feira.